Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 1.400.000 brasileiros já começaram o processo para tirar ou renovar a carteira de motorista pelo CNH do Brasil. O aplicativo foi lançado pelo governo federal há 11 dias. As novas regras acabam com a obrigatoriedade das autoescolas. E tem novidade para os bons condutores, viu, Mariana? Eles podem ter o documento renovado automaticamente. O Richard já está ansioso para pilotar a moto. Agora só falta ele ser aprovado na prova prática. O jovem de 18 anos de Tatuí, interior paulista, ganhou destaque por ser o primeiro no país a ser aprovado na prova teórica via aplicativo CNH Brasil. Foi uma surpresa muito grande para mim, para os meus conhecidos, para a família mesmo. Agora só falta fazer o exame prático da categoria A e B para poder concluir esse processo. Na verdade, o Richard já tinha dado entrada para tirar a CNH em março desse ano, mas por conta dos estudos e do trabalho, ele não tinha tempo para fazer as aulas teóricas presenciais numa autoescola. Só agora com o novo sistema ele conseguiu fazer o curso online totalmente gratuito e ser aprovado no processo. Eu concluí assim em menos de 24 horas e para mim facilitou bastante o processo. A nova resolução acaba com a obrigatoriedade da autoescola, permite o aluno contratar um instrutor independente, o curso teórico será digital e gratuito, as aulas de direção podem ser com veículo próprio, a carga horária mínima de aula prática passa de 20 para 2 horas, as provas teórica e prática continuam obrigatórias e a renovação automática da CNH para condutores sem infrações no ano anterior ao vencimento do documento. Desde que o programa foi lançado no começo de dezembro, 1.400.000 pessoas já acessaram a plataforma para renovar ou solicitar a carteira de motorista. O diretor da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, acredita que vai haver uma melhoria significativa nos indicadores de segurança viária. Nós temos 20 milhões de pessoas que estão dirigindo sem carteira de habilitação. Então, o processo agora de formalização, inclusive, desses condutores, vai aumentar substancialmente a segurança viária. Troca de tiros entre policiais e criminosos em fuga deixa motoristas no meio do fogo cruzado em São Paulo. À espera de um acordo comercial com a União Europeia, a cúpula do Mercosul se reúne em Foz do Iguaçu. Presidente Lula critica ações militares americanas na Venezuela e fala em catástrofe humanitária. Argentino Javier Milei rebate e chama Nicolás Maduro de narcoterrorista. Aumenta a procura de turistas estrangeiros por destinos paradisíacos aqui no Brasil. Na reportagem especial, o crescimento do setor aéreo e o desafio de se formar pilotos de avião. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Criminosos trocaram tiros com a polícia no meio de uma avenida depois de um assalto a uma farmácia em São Paulo. Um suspeito morreu e um pedestre ficou ferido. Neste vídeo é possível ver quando os policiais correm entre os carros para cercar os assaltantes na Avenida Morumbi, zona sul de São Paulo. 4 criminosos tinham acabado de roubar uma farmácia por volta do meio-dia. Eles levaram canetas emagrecedoras, cosméticos e um relógio. A perseguição terminou dentro da comunidade de Paraisópolis. Um dos assaltantes morreu baleado. Os outros conseguiram escapar. No tiroteio, um pedestre ficou ferido na perna. A condição de saúde dele é considerada estável. O ano ainda nem terminou e as apreensões de fuzis pelas forças de segurança do Rio já bateram um recorde em 2025. O uso de fuzis demonstra o poder bélico do crime organizado. Usado na defesa de territórios contra facções rivais e contra as forças de segurança, esse tipo de arma impõe terror à população nas comunidades do Rio. 90% dessas armas de guerra são fabricadas no exterior e chegam ao país pelas fronteiras. Peças importadas que muitas vezes são montadas em fábricas clandestinas ou por armeiros ligados às facções criminosas. Um esquema que desafia as autoridades de segurança pública. Eles só trazem aqui o cano e o ferrolho. E com isso eles trazem dentro de outras cargas
vias terrestres. Então, dificulta muito a polícia de identificar e conseguir apreender esses materiais. O Rio de Janeiro é o recordista nacional na apreensão de fuzis. Desde o início do ano, a Polícia Militar tirou das mãos dos criminosos mais de 700 armas deste tipo, algumas com poder de fogo para derrubar helicópteros. Esse é o maior número já registrado desde 2007, quando o levantamento começou a ser feito pelo Instituto de Segurança Pública. Na comparação com o mesmo período do ano passado, as apreensões aumentaram cerca de 22%. O maior volume aconteceu na mega operação do dia 28 de outubro no Complexo do Alemão e na Penha, na zona norte da cidade. Foram 94 fuzis apreendidos em um cenário de guerra que terminou com 122 mortos, sendo 5 policiais. As armas apreendidas pela Polícia Militar são armas que não estavam em um galpão, são armas que não estavam acondicionadas em caixas empoeiradas, são armas, sim, que estavam nas mãos de criminosos, são armas que muitas vezes vêm manchadas de sangue. A Secretaria de Segurança Pública do Rio afirma que as apreensões são resultado do planejamento estratégico do trabalho de inteligência da Polícia Militar. 2 presos ligados ao Comando Vermelho foram transferidos hoje para uma penitenciária federal fora do Rio de Janeiro. O governo do estado havia pedido a transferência deles e de mais 8 criminosos em outubro, no dia em que foi realizada a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. O comboio com os presos deixou o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, na manhã deste sábado, sob forte esquema de segurança. Rian Maurício Tavares Mota, conhecido como da Marinha, e Wagner Teixeira Carlos, o Vaguinho, estão entre os 10 criminosos indicados pelo governo do Rio de Janeiro para a transferência a presídios federais, depois da realização da mega operação em outubro deste ano nos complexos da Penha e do Alemão. A ação terminou com mais de 110 presos e entre os 122 mortos, 5 eram policiais. Os detentos ligados ao Comando Vermelho foram selecionados por exercerem papel de liderança e influência no planejamento de crimes e ataques contra facções rivais. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, a transferência para unidades federais é fundamental para dificultar a comunicação entre os criminosos. O jornalismo da Record apurou que Rian Maurício é homem de confiança da cúpula do Comando Vermelho no Complexo da Penha. Ele atuava como operador de drones, usados para monitorar a polícia e planejar ataques. Já Wagner estaria no comando da facção na região dos Lagos, área turística no litoral norte do estado, onde o Comando Vermelho tem aumentado o controle de territórios. 7 presos já tinham sido transferidos para penitenciárias federais no mês passado. A autorização para a 10ª e última transferência ainda está sendo analisada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mais de 4,5 toneladas de maconha foram apreendidas em uma plantação na Bahia. O material equivale a 400 mil pés da planta e foi encontrado em um terreno na zona rural da cidade de Xique-Xique, no interior do estado. A maconha é de uma espécie mais potente e já havia sido colhida e preparada para o consumo. Os traficantes fugiram com a chegada da polícia e estão sendo procurados. E a polícia investiga as causas do acidente entre um caminhão e uma van no norte do Rio Grande do Sul. 5 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas. O acidente aconteceu ontem à noite na BR-386, entre Carazinho e Santo Antônio do Planalto. Nas imagens, dá para ver o momento em que os 2 veículos batem de frente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas são 3 homens, uma mulher e uma criança que estavam numa van que pertence à Secretaria de Saúde de Constantina, também no Rio Grande do Sul. As vítimas haviam passado em consultas médicas em Porto Alegre e retornavam para casa. E em Minas Gerais, 5 pessoas da mesma família morreram em um acidente ontem à noite. 2 vítimas eram crianças de 3 e 6 anos. O carro bateu num barranco e caiu num córrego na cidade de Martinho Campos, centro-oeste mineiro. Vamos agora ao noticiário internacional. Os Estados Unidos confirmaram agora à noite a apreensão de mais um navio petroleiro na costa da Venezuela. A ação foi divulgada pela chefe do Departamento de Segurança Nacional. A operação foi realizada em parceria com o Departamento de Guerra e a Guarda Costeira americanas. Os Estados Unidos alegam que o petróleo no navio estava classificado como ilegal.
Mas, de acordo com a imprensa americana, esse barco não estava na lista de sanções do governo. Esta é a segunda apreensão feita por Washington a embarcações ligadas à Venezuela. E forças dos Estados Unidos atacaram mais de 70 alvos do grupo terrorista Estado Islâmico na Síria. A ofensiva foi uma resposta à morte de 2 soldados e um civil americanos que estavam em missão no país na semana passada. Imagens divulgadas pelo Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio mostram ataques aéreos no interior da Síria. Caças, helicópteros militares e artilharia foram usados na operação. 5 terroristas foram mortos, incluindo um líder do grupo. A ofensiva também atingiu a infraestrutura do Estado Islâmico e centros de armamentos. Em comício na Carolina do Norte, o presidente Donald Trump confirmou o ataque e destacou que havia ordenado um ataque massivo contra o grupo terrorista. A ação foi uma resposta à morte de 2 soldados e de um intérprete americanos que estavam em missão no país no sábado passado. Outros 3 militares ficaram feridos na emboscada. De acordo com as investigações, o responsável pelos disparos integrava as forças de segurança da Síria e tinha vínculos com o Estado Islâmico. Até o momento, o grupo não assumiu a autoria do ataque. Depois da ofensiva, Trump declarou que o governo sírio apoiou totalmente a operação. A Jordânia, que faz fronteira com a Síria, também confirmou ter participado da ação militar. Os Estados Unidos mantêm tropas no país desde 2015 para treinar forças locais e combater os terroristas. Atualmente, cerca de 2.000 militares americanos estão distribuídos em bases na região. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os Estados Unidos querem organizar a primeira reunião presencial entre Rússia e Ucrânia em até 6 meses. Zelensky recebeu a visita do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, em Kiev. O presidente ucraniano disse que espera que os aliados europeus estejam nesse possível encontro com os russos. A Ucrânia também cobra uma posição mais firme do governo americano na pressão contra a Rússia. Moscou ainda não respondeu se aceitaria a reunião presencial. O enviado especial russo, Kirill Dmitriev, já está nos Estados Unidos para um compromisso com negociadores de Washington. Os 2 lados devem discutir detalhes da proposta americana para a paz, incluindo a concessão de territórios e a garantia de segurança para a Ucrânia. O governo de Kiev divulgou imagens de um ataque a um petroleiro russo em águas internacionais no Mediterrâneo. Os ucranianos acusam a Rússia de usar navios com a bandeira de outros países para continuar vendendo petróleo bruto. O presidente Donald Trump anunciou um acordo com 9 farmacêuticas para diminuir o preço dos medicamentos. A medida vai valer para beneficiários do programa Medicaid, voltado para americanos de baixa renda. Quem comprar em dinheiro também receberá descontos. O objetivo é alinhar os custos dos Estados Unidos aos de outras nações ricas. O governo prometeu economias enormes em remédios amplamente receitados. De volta ao Brasil, este ano nós recebemos aqui no país cerca de 9 milhões de turistas estrangeiros. Isso é um recorde histórico. Destinos de praia, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro estão entre os mais procurados. Sombra, água fresca e aquele visual que atrai turistas do mundo inteiro. Esse casal dos Estados Unidos veio pela primeira vez ao Rio de Janeiro e as expectativas foram superadas. Muitos escolheram a cidade maravilhosa para celebrar a chegada de 2026. Faltando poucos dias para o Réveillon, a procura por hospedagem está alta. Estamos com uma ocupação média de 80% e o próprio Réveillon mesmo estamos esperando também uma ocupação praticamente máxima mesmo. Para ganhar o paladar dos turistas, um cardápio bem brasileiro. Nós temos um filé mignon curado, com baião de 2 cremoso, temos peixes brasileiros, vamos ter também o nosso bacalhau, que é famoso, lagostim. Copacabana
Ipanema e Leblon, na zona sul do Rio, lideram a preferência. Regiões como Barra da Tijuca e Recreio, na zona sudoeste, completam a lista dos destinos do Rio mais procurados pelos estrangeiros. Este ano, o estado já recebeu quase 2 milhões de turistas do exterior. O resultado é histórico. Para muitos turistas, não faltam motivos para conhecer o Rio de Janeiro. Calor, praia e um ritmo de festa. Além de curtir tudo isso, o visitante ainda pode ter uma experiência única, acompanhar de perto a maior queima de fogos do país. São mais de 60 quilômetros de orla e uma diversidade cultural que tem atraído cada vez mais turistas. Em novembro, Salvador recebeu quase 1 milhão de visitantes, 4% a mais do que no mesmo período do ano passado. Envolve não apenas a indústria de hotéis, as agências de viagem operadoras, né, os restaurantes, mas ele também movimenta um pequeno ambulante. E a gente vai comemorar sim, porque a gente está com números crescentes. Na região Nordeste, a Bahia foi destaque, com aumento de 50% no número de turistas do exterior. Entre janeiro e novembro, foram quase 188 mil estrangeiros, vindos principalmente da Argentina, Uruguai, Portugal e da França. Este casal de argentinos chegou há 2 dias e elegeu a capital baiana como destino preferido no Brasil. Primeira vez em Salvador, muito contente. Foi a beleza do litoral catarinense que atraiu essa família do Chile para o Brasil. Tem um monte de atividades, é a mistura perfeita para aproveitar as férias, diz Eduardo, que visita Florianópolis pela primeira vez. Em 2025, mais de 650 mil turistas estrangeiros desembarcaram em Santa Catarina. Só em novembro foram mais de 34 mil visitantes de outros países. 2025, assim como os anos anteriores, a gente tem um volume de estrangeiros durante o verão, mas teve algo interessante em 2025, porque nós observamos que os estrangeiros vieram o ano todo. Os argentinos foram os que mais visitaram Santa Catarina. Em seguida, os turistas do Chile, Paraguai e Estados Unidos. O mar é um pouco mais fresco, está sempre transparente, os dias são muito lindos e tem muita natureza, diz esse turista argentino. Segundo o governo do estado, durante o verão, Santa Catarina deve receber mais de 3 milhões de turistas, estrangeiros e brasileiros. Que água linda, que natureza, que privilégio, aqui é verdadeiro paraíso. O sábado foi marcado pelo calor em grande parte do país. Hora de falar com a Giovana Rizardo para saber como é que fica o tempo no domingo. Giovana, boa noite. Ainda mais quente nos próximos dias, Mariana, especialmente no sul e no sudeste. Boa noite para você. Boa noite, Clébio. E uma ótima noite para você. Amanhã, além das altas temperaturas, os temporais podem voltar ao Rio Grande do Sul. A chuva forte deve acontecer em áreas isoladas, com raios, rajadas de vento e granizo. Em Porto Alegre, as pancadas de chuva chegam a partir da tarde e esquenta até os 37 graus. Em São Paulo, domingo ensolarado com possibilidade de chuva isolada, máxima de 31. Em Salvador, chuva no decorrer do dia, faz 29 graus. Hoje, o Amazonas registrou o maior volume de chuva do país. Agora, as nuvens mais carregadas se concentram no centro-norte e no extremo sul. Os ventos quentes e úmidos atuam sobre o país e mantêm o tempo instável, com chuva do norte ao sudeste. Amanhã, os alertas incluem Mato Grosso, Pará, Piauí, Amapá e o sul da Bahia, com destaque para a divisa entre Tocantins e Maranhão, onde a chuva pode ser mais intensa. Na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, os ventos podem chegar a 70 quilômetros por hora. Em Florianópolis, faz 30 graus à tarde. No Rio de Janeiro, 32, 27 em Brasília e em Belém e até 31 em Teresina. Hora do Tempo Delivery. A Neide é de Jacundá, Pará. Boa noite, Neide. No domingo tem chance de pancadas de chuva pela manhã. A semana começa com céu encoberto e chove no decorrer do dia. Terça-feira, nublada e os termômetros marcam até 29 graus nos 3 dias.
O Gilberto quer saber como fica o tempo em Ouro Preto, Minas Gerais. Boa noite, Gilberto. Até terça-feira, os dias vão ser mais frescos, com sol entre nuvens e chuva isolada. As máximas variam entre 23 e 24 graus. Você também pode participar. Poste a hashtag Você no JR e o nome de uma cidade nas redes sociais. Clébio, Mariana. Obrigado, Giovana. O rio Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, está simplesmente tomado pelo descarte irregular de lixo e ainda pelo esgoto. Uma realidade que ameaça a fauna, compromete a navegação e coloca em risco o abastecimento de água da população. O biguá mergulha entre sacos plásticos. Logo à frente, o efeito devastador da poluição, uma tartaruga morta. São animais que confundem lixo com alimento e acabam asfixiados. O rio Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, tem aproximadamente 34 quilômetros de extensão, atravessa 9 municípios e abastece 1 milhão de pessoas. Boa parte do trajeto está repleta de descartes irregulares. Tem piscina, geladeira, tem de tudo. Mas o lixo que a gente não vê talvez acaba sendo mais perigoso, que é o esgoto in natura que vem das casas e não recebe tratamento, embora a gente esteja pagando, e os agrotóxicos. O problema se agrava quando o rio passa por grandes centros urbanos. São roupas, restos de eletrodomésticos e uma grande quantidade de plástico. Nós chegamos num ponto do rio Gravataí em que o lixo é tanto que o motor do barco não está funcionando. Isso provavelmente tem a ver com a poluição. Sim, essa sacola plástica, esse lixo plástico que acaba entrando dentro do motor, entrando nas hélices do motor do barco e faz com que qualquer pessoa que queira navegar, viver ou ter uma área de lazer, até pesca dentro do rio, fique impossibilitado, né? Com a chegada do verão, a tendência é que o nível da água do rio, já raso, comece a baixar ainda mais. Com isso, as ilhas de lixo devem aumentar, impedindo a navegação, como já aconteceu em 2023. A cor escura é o indício da presença de esgoto na água. O cenário não é apenas de poluição visual, mas estamos falando de um colapso na ecologia. Sem oxigenação adequada na água, os peixes acabam boiando para respirar. Com isso, as aves locais se aproveitam, se alimentam desses animais e acabam ingerindo toxinas, correndo o risco de morrer. Em setembro deste ano, o rompimento de uma rede de esgoto provocou o deságue de resíduos do rio Gravataí. Em nota, a empresa responsável pelo fornecimento de água potável e tratamento de esgoto na região informou que segue trabalhando para o reparo e que o serviço é de alta complexidade. O rio é a fonte de vida dos animais e da biodiversidade. Quando o rio morrer, todo o resto vai junto. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Ele tem um poder de manipulação muito grande. Eu preferi ficar calado e escutar o povo. O Domingo Espetacular traz novas revelações do líder de uma seita que se utilizava de sua influência para manipular vítimas. Você fica meio que hipnotizado por aquilo. E cometer uma série de abusos. O fato dele ser considerado réu, isso é muito simbólico, inclusive não só para essa vítima, mas como para tantas outras. A gente foi conhecer o brasileiro caçador de pickpockets. Pickpockets, watch out your bag, she tried to steal your bag. Eu sentia frustrado de chegar em casa, eu podia ter feito alguma coisa, dava para ter feito alguma coisa, a pessoa foi roubada na minha frente. Diego mora em Londres e criou um jeito diferente de chamar a atenção dos turistas para a ação dos batedores de carteira, que agem em um dos lugares mais visitados do mundo. A gente vai estar ali todos os dias tentando principalmente fazer a diferença na vida de alguém, principalmente naquele dia. O Domingo Espetacular investiga as histórias de 3 mulheres que desapareceram misteriosamente em Portugal. Todas elas saíram de casa para passeios rápidos e sumiram sem deixar pistas. É no Domingo Espetacular, às 6h15 da noite, logo após a Sétimo Caia. Você vai ver a seguir. Presidente Lula cobra países europeus por acordo econômico com o Mercosul. O
presidente Lula cobrou os países europeus pelo acordo econômico com o Mercosul durante o discurso na cúpula do bloco hoje em Foz do Iguaçu. Lula também criticou as ofensivas militares dos Estados Unidos contra a Venezuela. O presidente argentino Javier Milei discordou da posição e chamou Nicolás Maduro de narcoterrorista. O semblante de Lula na abertura da cúpula do Mercosul revelava frustração. O encontro marcou o término da presidência temporária do Brasil e também o fim de qualquer possibilidade de que o acordo com a União Europeia, discutido há 26 anos, fosse assinado ainda durante a gestão brasileira. Agora, a possível assinatura do acordo caberá a Santiago Penha, presidente do Paraguai, que assume o comando do Mercosul. Nós certamente vamos conseguir, nesse período, fazer os acordos que não foram possíveis de realizar na minha presidência. O lugar paradisíaco e a cidade símbolo que conecta o Brasil, a Argentina e ao Paraguai estavam prontos para receber a cúpula da União Europeia, que cancelou a viagem de última hora. Apesar de ter dito que desistiria de assinar o acordo de livre comércio com os europeus se não fosse concluído até 20 de dezembro, Lula afirmou torcer para que aconteça o melhor para o Mercosul, mas cobrou coragem e vontade política. Na última semana surgiu um problema com a primeira-ministra Meloni da Itália. Ela disse textualmente que no começo de janeiro ela está pronta para assinar. Se ela estiver pronta para assinar e faltar só a França, segundo a Ursula von der Leyen e o Antônio Costa, não haverá possibilidade da França sozinha não permitir o acordo. Nesta sexta, a cúpula do Conselho Europeu enviou uma carta a Lula destacando o firme compromisso em avançar com a assinatura do acordo de parceria e do acordo provisório de comércio entre os blocos econômicos no início de janeiro, em um momento a ser acordado entre as respectivas partes. Durante a cúpula, Lula também falou sobre as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. O continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. Já o presidente argentino Javier Milei elogiou as ações do presidente Donald Trump. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Durante as negociações, o Brasil travou o pedido da Argentina e do Paraguai de mencionar a violação dos direitos humanos na Venezuela na declaração final da cúpula. O texto publicado pelo bloco diz que os países expressaram desapontamento com a não assinatura do acordo de parceria Mercosul-União Europeia, como previsto para a ocasião, por falta de consenso político sobre o acordo nas instâncias comunitárias europeias. No evento, Lula ainda participou de reuniões bilaterais com os presidentes do Uruguai, Yamandu Orsi, e do Panamá, José Raul Mulino. Em seguida, decolou de volta a Brasília. Veja a seguir, avião supera ônibus como meio de transporte mais usado pelos brasileiros em viagens. E veja também, o Jornal da Record mostra como o exército israelense se prepara para ações de resgate e de combate. A procura por viagens de avião já supera as de ônibus em trechos nacionais, com quase o triplo de passageiros. Mas mesmo assim o movimento nas rodoviárias não para, principalmente nessa época de festas. Fim de ano para muita gente significa sair da rotina. A rodoviária do Tietê, em São Paulo, é o retrato desse movimento. Entre os destinos mais procurados está a Bahia. Praia, calor e reencontros que fazem as viagens longas valerem a pena. Eu estou indo para Irecê, Bahia. É uma viagem demorável, mas é gostosa a viagem. A gente vai conhecendo as cidades novas também. Para alguns viajantes, o ônibus foi a escolha possível e também a mais conveniente no caso da Lucidalva. Eu não gosto de viajar de avião. Eu tenho um pouco de medo. Já a Marley decidiu a viagem em cima da hora. De avião eu costumo ir, mas quando eu pego um preço mais barato, né? Igual o ano passado.
E esse ano, como eu resolvi de última hora, e não tinha mais as passagens no valor mais acessível. Segundo especialistas, o preço ainda é um dos principais fatores levados em consideração na hora de escolher o meio de transporte. O mais importante quando se pensar numa viagem é fazer uma programação, um planejamento. Porque quanto antes você se programa, a tendência é que você consiga preços mais atrativos. Não necessariamente mais baratos, mas aquele preço que possa caber no seu bolso. Quase 29 milhões de pessoas viajaram de ônibus pelo país entre janeiro e novembro. Em contrapartida, até outubro de 2025, o Brasil registrou mais de 83 milhões de passageiros em voos domésticos. Estou indo para Aracaju, Sergipe. De ônibus é 24 horas e de avião 1h30. É muita diferença, né? O mais gostoso é do avião. O especial Gargalos do Brasil de hoje vai mostrar um problema que se aproxima lentamente: a falta de pilotos de avião. Lá fora, países da Europa, Ásia e Oriente Médio já vivem um cenário de escassez de comandantes para as aeronaves. Aqui no Brasil, a formação de profissionais não acompanha o mercado, que está em plena expansão, com recorde de passageiros e novas rotas. Há quase 120 anos, um brasileiro fez o mundo olhar para o céu. Santos Dumont, a bordo do 14 bis, percorreu o campo de Bagatelle, em Paris, e provou que uma máquina poderia, sim, voar. Desde então, a humanidade atravessou países e continentes em aeronaves cada vez mais potentes. Um percurso que depende de quem senta nestas cadeiras aqui: pilotos e copilotos. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser piloto. Nunca pensei em fazer outra coisa da vida. Voar é um estilo de vida. A aviação acelerou no mundo todo com a retomada do tráfego aéreo depois da pandemia de Covid-19. Neste ano, o número de passageiros do Brasil superou a marca de 100 milhões em 10 meses. Com mais passageiros, as companhias aéreas podem planejar novas rotas, mais voos. Se o setor cresce, é preciso ter mais profissionais no comando das viagens, em cabines, como a deste avião, e a formação de novos pilotos para atender às necessidades das empresas é um desafio. Esse crescimento da aviação não foi acompanhado pelo crescimento na formação de pessoal técnico. Nos próximos anos, cerca de 35% da força de trabalho vai entrar em aposentadoria. Uma das maiores fabricantes de aviões estima que até 2044, o mundo vai precisar de cerca de 660 mil novos pilotos comerciais. Só na América Latina, serão necessários 37 mil profissionais. Esta companhia aérea tem aumentado a equipe. Nós abrimos 2 processos seletivos em alguns anos e esse ano, especificamente 2025, nós chegamos no 3º processo seletivo aberto. Com a procura por mais pilotos no mundo todo, companhias brasileiras enfrentam a concorrência de empresas estrangeiras, um movimento que se tornou comum, a contratação de pilotos brasileiros para voar em outros países. Depois de 15 anos na aviação nacional, o comandante Conrado se mudou para o Oriente Médio, onde trabalha há mais de uma década. Companhias aéreas árabes, asiáticas e europeias vêm ao Brasil recrutar profissionais. Os salários estão sendo achatados, sem dúvida. As condições econômicas do país, junto com segurança. Então, tudo isso faz, obviamente, os profissionais pensarem na possibilidade de expatriar, porque existem opções. Enquanto exporta comandantes, o Brasil já não forma tantos profissionais. Em 2015, a Agência Nacional de Aviação Civil expediu quase 5.300 licenças. De 2020 a 2025, o número ficou abaixo de 4 mil. No total, são cerca de 25 mil pilotos de avião em todo o país. 25% chega a ser o déficit de formação em relação à necessidade. O resultado final pode ser que haja um aumento de preço, um aumento no custo da aviação.
O aprendizado começa sempre em um avião pequeno, como esse monomotor. O treinamento, com um instrutor ao lado, tem que preparar o aluno para todos os detalhes envolvidos na operação de uma aeronave. São ao menos 43 horas de voo para conseguir a licença de piloto privado. Uma primeira escala em uma rota que é longa, para se tornar piloto profissional. A aeronave copiou o solo Tietê, que está se aproximando de Cerquilho. Hoje, o piloto candidato a uma vaga numa companhia aérea, ele com 150 horas, ele entra numa companhia aérea. Ele tem que ter curso superior, avaliação de inglês, jet training e todas as carteiras válidas. Isso é um custo muito alto para o candidato. O primeiro passo é o curso teórico, depois aulas práticas. Cada hora de voo custa até R$1.000. A formação para ser piloto privado chega a R$40.000. É o que o Marcos busca agora. A partir do primeiro momento que eu consegui fazer minha primeira hora de voo, eu realmente decidi que era aquilo que eu queria para minha vida. Para chegar às cabines das maiores aeronaves, o custo pode passar de R$400.000. Como eu não tinha muita condição financeira de fazer as horas, né, eu demorei 8 anos para conseguir minha carteira de piloto comercial. O setor ainda não encontrou uma resposta para a defasagem. Uma certeza é que o momento é de oportunidades para quem sonha em ver o mundo de uma forma diferente. É uma satisfação enorme você comandar a máquina, comandar o avião. É muito emocionante, é muito gratificante. Amanhã começa o verão e para saber o que esperar do tempo nos próximos meses, nós vamos voltar a falar com a Giovana Rizardo. Clébio, o verão deve ser mais quente do que o normal em grande parte do país. O período mais crítico deve ser entre janeiro e março, quando a tendência é de ondas de calor mais frequentes. O tempo mais seco e as altas temperaturas devem atingir principalmente o centro-sul e áreas do nordeste. No sudeste, Planalto Central e faixa leste do país, as chuvas devem ficar próximas da média, mas de forma irregular. Isso significa alternância entre dias de chuva e períodos de estiagem. No sul, os temporais vão ser pontuais, associados ao calor intenso do verão. Já no nordeste, o alerta fica para a possibilidade de atraso das chuvas com o início da estação mais seco. Em algumas regiões, os acumulados de chuva podem ultrapassar a média. Há risco de eventos extremos entre Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Na Amazônia, a tendência também é de chuva acima do normal. De forma geral, esse verão deve ter predomínio de tempo estável, com um ar mais seco e menor frequência de chuvas. Clébio, Mariana. Obrigada, Giovana. Os bombeiros encontraram o corpo de uma servidora da Fundação Estadual de Proteção Ambiental no rio Jacuí, a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. Roberta dos Reis Constantin tinha 21 anos. Ela fazia uma coleta de água para análise quando caiu no rio. As buscas pela técnica em química duraram mais de 70 horas. A fundação onde Roberta trabalhava lamentou a morte da jovem e informou que presta apoio à família. E foi enterrado hoje o corpo do menino de 5 anos que morreu em um soterramento em Sabará, na Grande Belo Horizonte. Familiares e amigos da família de Luigi de Jesus compareceram a velório. O menino morreu depois que um muro de arrimo desabou sobre parte da casa onde ele e a família dormiam na madrugada de terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o desabamento foi provocado pela chuva forte. Os pais de Luigi e outras 2 crianças foram resgatados com ferimentos leves, mas o garotinho sofreu uma parada cardíaca e foi levado para o hospital. Luigi permaneceu internado até quinta-feira, quando a morte foi confirmada. O caso do menino brasileiro de 10 anos que teve as pontas de 2 dedos decepadas num ataque em uma escola em Portugal completou 1 mês. 1 mês e até agora a família ainda não recebeu nenhuma resposta da justiça. Os curativos nos dedos não impedem José de fazer o que mais gosta.
No dia 10 de novembro, José teve as pontas de 2 dedos decepadas depois que 2 colegas prenderam a mão dele na porta do banheiro da escola, no distrito de Viseu, no norte de Portugal. A mãe afirma que a escola tentou esconder o caso e que até hoje não prestou nenhum tipo de apoio à família. O agrupamento de educação informou que abriu uma investigação interna. Nívia conta que o filho, que é brasileiro, sofria preconceito por ser estrangeiro. Agora ela espera que o caso de José não seja esquecido e sirva de alerta para evitar que outras crianças passem pelo mesmo. O caso do José não foi isolado, foi um caso só que teve voz, que eu tive voz, que me deram visibilidade para falar, mas teve muitos outros casos. Eu fiquei realmente muito assustada porque eu tinha centenas de mensagens de mães brasileiras e de outras nacionalidades me mandando mensagem que só de casos parecidos com o do José foram 6. Mais de um mês se passou e a família do menino de 10 anos ainda espera por justiça. Uma investigação foi aberta pelo Ministério Público. Eu tento explicar que o caso está no Ministério Público, explico para ele o que é, né, que a gente vive sobre leis, mas ele diz que para ele não basta, porque ele fala que ele sentiu muita dor e isso daí ele nunca vai esquecer o que ele passou. José passa o dia assim, em casa, com a mãe, brincando, sai pouco, só para ir ao psicólogo e fazer os curativos nos dedos. Mas no ano que vem, vai começar na escola nova. Uma nova escola em uma nova cidade. Um recomeço para quem, na verdade, gostaria mesmo era de voltar no tempo. Daria tudo para voltar no tempo e não ter acontecido isso, e ele não ter passado por esse trauma, não ter essa marca no corpo dele. Novas imagens do processo de Jeffrey Epstein, divulgadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mostram um bilionário condenado por exploração sexual ao lado de diversas celebridades. Entre os arquivos divulgados estão fotos de Jeffrey Epstein ao lado dos cantores Michael Jackson e Mick Jagger, além do ex-presidente Bill Clinton. O rosto de algumas pessoas foi ocultado para proteger vítimas e manter o sigilo da investigação. O magnata mantinha relações próximas com políticos e personalidades. Nos anos 2000, ele foi condenado por abusar de menores e por comandar uma rede de exploração sexual. As citações no processo não querem dizer que as pessoas tenham cometido algum crime. A divulgação dos documentos ocorre depois que o presidente Donald Trump sancionou uma lei que obrigou o governo americano a tornar públicas as 300 mil páginas do processo. A Colômbia decretou estado de emergência econômica para cobrir um rombo equivalente a 23 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. A declaração permite que o presidente Gustavo Petro tome decisões sem a aprovação do Congresso, incluindo a criação de novos impostos. Segundo o governo, a medida é uma resposta ao parlamento que não aprovou as contas para 2026. A situação de emergência precisa ser autorizada pelo Tribunal Constitucional do país, que está em recesso até o dia 10 de janeiro. Há 2 anos, uma manobra semelhante foi rejeitada pelos juízes. O exército israelense está em constante treinamento para situações de desastre. O objetivo é que os militares estejam prontos para resgatar sobreviventes e recuperar corpos, seja numa situação de guerra ou de tragédias climáticas. A nossa equipe de reportagem foi até um dos locais de treinamento, inclusive conferiu como os militares entram em ação. Uma unidade do Exército de Israel que tem reconhecimento internacional. Já atuou em 20 países que passaram por desastres naturais, como terremotos e tempestades. Os militares foram enviados inclusive ao Brasil para ajudar nas operações de buscas depois do rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019. A tragédia na cidade mineira deixou 272 mortos. O tenente-coronel da Unidade de Resgate Nacional, que assim como os outros militares não pode ser identificado, conta que um dos momentos mais marcantes foi quando a equipe encontrou um ônibus que estava soterrado. Depois de horas, achamos o veículo com várias pessoas sem vida e foi um momento muito emotivo e tecnicamente muito complicado, diz ele.
technically was very complicated. 136 militares israelenses foram ao Brasil para ajudar na operação e foram responsáveis pelo resgate de 35 corpos. Assim que é acionada para uma missão internacional, a unidade de resgate do exército israelense tem 6 horas para deixar o país, com todos os equipamentos necessários, como essas tendas, que servem de alojamento para os socorristas. Os treinamentos são realizados em um cenário de catástrofe artificial. Aqui nessa base do exército israelense, os militares demoliram as construções para simular situações reais de um trabalho de resgate, como, por exemplo, a busca por um ponto de acesso a vítimas que estão sob os escombros. Aprendizados que entraram em prática na guerra entre Israel e Irã em junho deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde israelense, 28 pessoas morreram e mais de 3.200 ficaram feridas nos ataques iranianos. A retaliação de Israel deixou 610 mortos e mais de 4.700 feridos. Nessa imagem, uma idosa é retirada de um prédio bombardeado em Israel. Os socorristas resgataram a senhora com o auxílio de uma maca. Os treinamentos são constantes para que os militares estejam prontos para qualquer cenário, em qualquer parte do mundo. Cerca de 1.000 salva-vidas fizeram uma homenagem hoje às vítimas do atentado contra judeus, que deixou 15 mortos durante o festival de Hanukkah. Os profissionais e voluntários fizeram 2 minutos de silêncio na praia de Bondi, em Sydney. O maior massacre no país em 30 anos é investigado como um ato de terrorismo contra a comunidade judaica. O governo da Austrália prometeu endurecer as leis de controle de armas no país e também combater o antissemitismo. Milhares de pessoas compareceram hoje ao funeral de um dos principais líderes do movimento estudantil em Bangladesh. A cerimônia de despedida, Sharif Osman Hadi, contou com um forte esquema de segurança. Ele morreu na quinta-feira, 6 dias depois de ter sido baleado por homens mascarados. Hadi ganhou projeção ao liderar os protestos estudantis que resultaram na queda da primeira-ministra do país no ano passado. A morte do jovem desencadeou uma onda de manifestações, além de ataques a jornais e instituições culturais em diferentes regiões de Bangladesh. A rivalidade entre Estados Unidos e China ganhou um novo campo de batalha, a inteligência artificial. Um relatório americano alerta que o avanço chinês pode representar a maior ameaça à liderança tecnológica e militar do Ocidente desde a Guerra Fria. Drones, veículos autônomos, cães robôs. A inteligência artificial já está em todas as frentes. Segundo o Centro Americano para a Política de Segurança, essa corrida tecnológica é o conflito decisivo do século XXI. O relatório afirma que a China está perto de ultrapassar os Estados Unidos em sistemas autônomos de defesa, vigilância e análise de dados. O documento diz que dominar tecnologias da inteligência artificial aos chips vale tanto quanto o poder militar. Mas o presidente Donald Trump adota uma posição mais flexível, libera a venda de chips menos avançados à China em troca de lucros para a indústria americana. Depois de se reunir com Xi Jinping na Coreia do Sul, no dia 30 de outubro, Trump confirmou que Pequim vai negociar com uma fabricante dos Estados Unidos a compra de chips. Trump ressaltou que apenas modelos de baixo desempenho serão exportados e que as empresas americanas terão de repassar 15% da receita ao governo. Ao mesmo tempo, imagens de satélite mostram a rápida expansão de fábricas e centros de montagem de mísseis na China. Novas instalações surgem perto de bases militares e polos de pesquisa em inteligência artificial. O Centro para a Política de Segurança alerta: se a China dominar a produção global de inteligência artificial até 2030, os Estados Unidos e aliados podem perder a influência sobre padrões tecnológicos e dados estratégicos. O relatório classifica a disputa como uma guerra fria digital, silenciosa, mas potencialmente devastadora. E diz que os próximos 5 anos serão decisivos para o equilíbrio de poder no mundo.
O zagueiro Thiago Silva, que deixou o Fluminense, foi anunciado hoje como reforço do Porto, de Portugal. Aos 41 anos, Thiago Silva assinou o contrato por 6 meses, podendo prorrogar por mais 1 ano. O brasileiro estava no Fluminense desde julho do ano passado e rescindiu o contrato com a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil. Esta será a segunda passagem de Thiago Silva pelo Porto, onde ele esteve na temporada 2004 e 2005. Cara de tão alto nível que depois de mais de 20 temporadas retorna a uma equipe ainda jogando no seu mais alto nível. Boa sorte ao zagueirão Thiago Silva agora no futebol português. Eu fico por aqui. Mariana, Clébio. Obrigado, Bruno. Uma engenheira alemã entrou para a história hoje ao se tornar a primeira pessoa cadeirante a viajar para o espaço. Micaela Benthaus, de 33 anos, decolou do estado americano do Texas, a bordo de um foguete da Blue Origin do bilionário Jeff Bezos. A cápsula foi adaptada para permitir que a engenheira pudesse flutuar em gravidade zero. O voo durou cerca de 10 minutos e ultrapassou a linha de Kármán, que determina a entrada no espaço. Micaela ficou paraplégica em um acidente de bicicleta há 7 anos. Em São Paulo, um projeto acolhe crianças e adolescentes que lutam contra o câncer e muitas vezes moram longe dos hospitais. As casas de apoio oferecem estrutura para que os pais fiquem junto com os filhos durante todo o tratamento. E olha, Mariana, que bacana. Nesta semana, os pacientes foram surpreendidos pelos voluntários e ganharam presentes de Natal. Em meio a uma rotina marcada por exames, medicações e longas esperas, um gesto simples é capaz de transformar o dia. Crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer receberam brinquedos, atenção e principalmente carinho. A Valentina, de 5 anos, faz tratamento contra a leucemia desde julho. O pai, Wesley, acompanha de perto cada etapa dessa batalha. O pessoal estando aqui é algo que torna tudo mais fácil, né? Deixa tudo mais leve, o clima mais leve. E ela acaba querendo vir só para brincar. Para a Helena, de 7 anos, o dia foi de alegria em dobro. Além do presente de Natal, veio a notícia mais esperada, a alta hospitalar. 2 motivos para celebrar e renovar a esperança da família. Qual que é a sua expectativa agora, a partir de agora? A vida nova, né? Vida que segue, né? Ter uma vida mais tranquila, né? Mais leve, dormir mais tranquilo, né? Muito feliz. Tá feliz, Helena? Sim. A ação faz parte da última entrega de Natal da ONG do Amor. No Natal a gente sempre lembra de família. Enquanto as pessoas estão em casa com seus familiares, muitas famílias passam nos hospitais tratando ainda, porque o tratamento do câncer não para. Então é um momento onde a gente sabe o quanto é importante a nossa presença aqui nos hospitais. Por trás dos sorrisos, existe uma realidade ainda mais dura. Muitas famílias vêm de outras cidades, estados e até de outros países em busca de tratamento em São Paulo, mas encontram dificuldades para se manter longe de casa. Para garantir que o tratamento aconteça, os pacientes podem contar com casas de apoio como essa, que acolhem pessoas de diferentes regiões do país e garantem a presença da família durante esse período. Trazer essa mãe, trazer esse pai, essa criança estar amparada ali pelo pai ou pela mãe é fundamental. Foi assim que a Sueli encontrou acolhimento. Ela veio de Miracatu, no Vale do Ribeira, com o filho Henrico, de 14 anos, diagnosticado há 1 mês com linfoma de Hodgkin. É um baque para a gente, né? O chão se abre, né? Então é complicado. Fomos muito bem acolhidos por todo o pessoal. É a nossa segunda casa. 4 vezes por semana, o Matheus passa o dia no hospital, entre medicações e hidratação. Ter um local seguro para descansar no fim do dia tem feito toda a diferença. Imagina ter que pegar uma condução 1 hora todo dia para ir para casa. A comida que a gente tem, né, de primeira qualidade, tudo aqui é maravilhoso. A casa é mantida por doações e pelo trabalho de funcionários e voluntários. É fundamental ter um apoio, lógico, da equipe, do hospital, mas também dos voluntários, né? A nossa presença aqui é muito importante para eles. A gente sente a mudança na energia dessa mãe. Ajuda que vai do tempo doado, garante acolhimento, cuidado e um pouco de conforto em meio a um dos momentos mais difíceis da vida dessas famílias. Mas é especial saber que aquela criança
vai ter a vida dela seguindo em frente. O nosso coração fica pequenininho, mas é aquela sensação de dever cumprido. Nós ficamos por aqui, mas você pode assistir a edição de hoje completa no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. Na sequência tem Love Dance especial. Não perca. Uma boa noite. Boa noite, ótimo domingo para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.